Olá pessoal, hoje a gente vai conversar sobre esse livro aqui, ó. Um livro espetacular que foi lançado este ano, a versão em português. A versão em inglês dele foi lançada no ano passado, tá bom? O nome do livro é Racionalidade. O que é? Por que parece estar em falta? E por que é importante? Do autor Steven Pinker, que é um dos autores que eu mais gosto. Ele tem livros sensacionais e é um cara absurdamente inteligente. Então o Steven Pinker ainda está vivo, ele tem 67 anos, relativamente jovem, né, para os padrões de hoje. E ele nasceu então em 1954, em Montreal, no Canadá. É formado em psicologia, é doutor em psicologia experimental pela Universidade de Harvard. Foi professor por 21 anos do Departamento de Cérebro e Ciências Cognitivas do MIT. Então só até aí já está um currículo absurdo, né? Mas dá para melhorar. Ele é professor de Harvard desde 2003. Publicou diversos livros, ganhou muitos prêmios por causa da pesquisa que ele faz, do ensino e também da divulgação científica. Publicou livros excelentes: Como a Mente Funciona, Tábula Rasa, Do que é feito o pensamento, O Novo Iluminismo e o último dele é esse daqui, Racionalidade, e nós vamos falar sobre ele agora. Vale muito a pena, é um livraço sensacional e muito necessário. Então, gente, esse livro foi traduzido para o português neste ano, em 2022. Ele tem 464 páginas e é dividido em 11 capítulos. Capítulos sobre o que é racionalidade e irracionalidade, capítulos sobre lógica formal e informal para você aprender a argumentar melhor e achar erros e equívocos nos argumentos de outras pessoas. Capítulos sobre falácias, probabilidade, aleatoriedade, crenças, pensamento crítico, ceticismo e tudo que você pode imaginar que te ajuda a pensar com mais clareza, a ser mais racional. Então, por favor, se torne mais racional, porque é muito melhor conviver com uma pessoa mais racional. Uma pessoa que não se altera facilmente, que pensa com cuidado antes de fazer as coisas, que leva em conta o peso das evidências, que consegue conversar com calma, com cuidado, sem paixões. Então, por favor, se torne uma pessoa desse tipo, porque isso certamente vai contribuir para a gente viver num mundo muito melhor. No outro extremo, de pessoas completamente irracionais, é muito difícil conversar com uma pessoa muito apaixonada, irracional, que não consegue visualizar as coisas com cuidado. Então, a pessoa grita, articula, adjetiva, mas não argumenta, não conhece lógica, não conhece a diferença entre um argumento que é válido e um argumento que é sólido. As duas coisas são bem diferentes, né? Um argumento válido é um argumento que segue, por exemplo, a lógica formal. Mas não significa que ele é um argumento sólido. Para você solidificar um argumento, além de usar a lógica formal, você precisa de usar evidências do mundo. Então você pode fazer um argumento, por exemplo, que seja válido, mas com premissas falsas. E aí você chega numa conclusão que é logicamente válida, mas como você não usou premissas verdadeiras, o argumento não é sólido. Ele não descreve bem o comportamento do mundo. Então não basta apenas usar a lógica. Para solidificar um argumento válido logicamente, você precisa de usar fatos, dados empíricos da realidade, tá bom? Ele discute isso com muito cuidado. Tem umas tirinhas bem engraçadas no meio do livro, então tem muita coisa bacana aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Tem a parte de humor, o autor é muito bem humorado, muito crítico e extremamente racional. Muito importante isso, né? Claro. E você poderia estar perguntando, né? Para começo de conversa, o que é racionalidade? Bem, é basicamente você poder empregar algum tipo de conhecimento para alcançar um determinado objetivo. Por exemplo, vamos aplicar racionalidade aqui agora. Eu estou com fome e quero ir ao mercado. Daqui de casa, daqui da minha casa até o mercado, tem só asfalto. Então eu posso ir ou a pé ou de carro. São escolhas boas, racionais.
Agora, se eu decido, não, eu quero ir de barco. Aí eu pego um barco, vou remando no meio do asfalto. Será que essa escolha foi boa? Será que você raciocinou direito para escolher isso? Então você pode estar achando engraçada a situação porque eu ridicularizei, mas eu vejo às vezes no grupo da família pessoas que se comportam como se estivessem usando o barco. Ou seja, de uma forma totalmente irracional e sem pensar com cuidado, né? Sem analisar os fatos, analisar as evidências, juntar lógica formal com evidências empíricas para poder construir um raciocínio cuidadoso, respeitável e que seja compreensível para o começo de conversa, tá bom? Ele comenta da quantidade de crenças completamente absurdas em percepções extrasensoriais e qualquer tipo de misticismo completamente sem fundamento e várias coisas que desafiam as leis da física. Então você sabe que as leis da física funcionam muito bem. Só de você estar usando o seu celular, você está mostrando que você confia. Só de você pegar um avião, você anda de carro, várias coisas que você usa no dia a dia já confirmam que você confia nas leis da física. Então, na hora de acreditar em alguma coisa, é importante que você analise se aquilo não entra em contradição com outras crenças que você tem. É importante que você compare suas crenças sobre o mundo para verificar se não há contradições explícitas entre elas. Então, quando você faz esse tipo de análise, você se torna uma pessoa mais racional, uma pessoa guiada pela razão, que é muito melhor de conviver e de discutir, de conversar e até de ter como um amigo, né? As pessoas, e ele comenta aqui, elas geralmente são mais irracionais quando elas têm algumas ideias e que elas são apaixonadas por essas ideias. Então, cuidado, sempre que você for apaixonado por algo, seja uma religião, um partido político, um time de futebol, qualquer coisa, cuidado, que nesse momento a probabilidade de você não ser racional é muito grande. Quando você está analisando um tema que envolve alguma paixão sua, cuidado, é mais difícil de ser racional, mas faça um esforço para se tornar o mais racional que você puder, porque o mundo vai agradecer. É muito melhor conviver com uma pessoa racional do que uma pessoa apaixonada, que é adjetiva, que é agressiva, que grita, que não consegue conversar. E não adianta tentar argumentar contra o uso da razão, não, porque no momento em que você abre a sua boca, você está usando a razão. Então, não há argumento contra a razão. Se você não gosta da razão, porque você quer brigar. Aí você pode, dar socos e chutes e gritar. Mas no momento que você tenta discutir, você está usando a razão. Ou seja, é logicamente impossível argumentar contra o uso da razão. Porque no momento que você abre a sua boca, você está colocando a razão como algo extremamente importante. Tem várias coisas, diversas coisas muito interessantes nesse livro, né? Eu estou lendo ele pela segunda vez agora, fiz a primeira leitura sem marcar praticamente nada, e a primeira leitura dos 11 capítulos, e agora eu estou marcando, eu estou no capítulo 4, estou estudando esse livro com cuidado. Todo o tempo que eu tenho fora do trabalho ou da academia, eu estou usando para estudar esse livro com cuidado, porque é um livro que tem informações muito relevantes e muito importantes para a construção de uma mente que é cuidadosa na hora de pensar, que tem pensamento crítico, que reflete antes de concluir as coisas. Então tudo isso dá bastante trabalho. Assim como é difícil construir um corpo com a massa muscular grande, sem uso de esteroides ou coisa do tipo, é muito difícil construir uma mente bem refinada, que tem pensamento claro, mas com certeza esse livro vai nos ajudar demais nesse objetivo de ter uma mente mais clara, de ser mais racional. Uma parte que eu gosto demais desse livro é quando ele diferencia, quando o autor diferencia verdades lógicas de verdades empíricas, ou, em linguagem filosófica, proposições analíticas e proposições sintéticas. Qual a diferença entre esses tipos de proposições? Proposições analíticas você pode conferir se elas são corretas ou incorretas dentro do seu quarto sem observar nada no mundo. Você pode estar dentro do seu quarto com as janelas fechadas, sentado na sua escrivaninha, e você é capaz de concluir que todos os homens solteiros não são casados. Não precisa de olhar para o mundo. Pela definição de homem solteiro,
você sabe que ele não é casado. Outro tipo de proposição analítica. Todos os quadrados possuem 4 lados. Você não precisa de sair olhando, peraí, esse quadrado aqui tem quantos lados? E esse daqui? Você não precisa de verificar nada no mundo. Não precisa de verificar nada de forma empírica. Pela própria definição de quadrado, ele tem que ter 4 lados e é ponto final. Nesse caso, você pode provar a inexistência de algo. Por exemplo, eu tenho certeza que não existem quadrados de 3 lados. Eu não preciso sair verificando no mundo se existem, não. Todos os quadrados têm que ter 4 lados por definição. Então, nesse caso de proposições analíticas, você consegue demonstrar a não existência de algo. No caso de proposições sintéticas ou de verdades empíricas, é diferente. Por exemplo, você diz que todos os cisnes são brancos. Para saber se todos os cisnes são brancos, você precisa de analisar todos os cisnes do universo. Aqui no Brasil, você vai ver geralmente cisnes brancos. Mas se você for, por exemplo, para Nova Zelândia, você vai perceber que lá tem cisnes que são pretos. Então, nesse caso de verdades empíricas, você não consegue demonstrar a negativa de algo. Você tem que verificar o tempo inteiro, não dá para você concluir de dentro do seu quarto. E além disso, eu não consigo demonstrar que não existe um cisne alaranjado. Porque eu teria que olhar todo o universo buscando cisnes e aí depois tentar concluir que não existem cisnes alaranjados. Então você não consegue concluir com certeza absoluta sobre a inexistência de verdades empíricas. No caso de proposições sintéticas ou verdades empíricas, você não consegue demonstrar que algo não existe. Então, tenha em mente que existe uma diferença muito grande entre proposições analíticas, que são verdadeiras por definição, e nesse caso você consegue demonstrar que algumas coisas não podem existir. Eu tenho certeza absoluta que não existem círculos quadrados. Não faz sentido. Agora, no caso de proposições empíricas, proposições sintéticas ou verdades empíricas, você não consegue demonstrar com certeza absoluta a negativa de algo. Você não consegue demonstrar que não existe uma galinha vermelha. Você teria que olhar todo o universo de uma vez, tá bom? E perceber que não existe. Isso é completamente não razoável, né? Então, gente, falei rapidamente sobre algumas coisas desse livro. Como eu disse para vocês, eu vou estudar esse livro com todo o cuidado até o final. Eu estou ainda agora no capítulo 3 ou 4, nem me lembro, mas certamente farei mais um vídeo, pelo menos mais um vídeo, sobre esse livro, que foi escrito por causa de um curso sobre racionalidade que Steven Pinker dá em Harvard. Ele deu não sei quantas vezes, não sei se ele está dando esse curso ainda, tá bom? Então, gente, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e dar like ou dislike no vídeo e deixar nos comentários. Vocês gostam desse tipo de assunto? Vocês já leram esse livro? Tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês, gente. Até o próximo e tchau.